Olá a todos que nos assistem, sejam bem-vindos. Meu nome é Rebeca Bastos e eu estou aqui, mais uma vez, para conversar com candidatos às eleições municipais de 2020. Essa é uma iniciativa do Sinafresp para apresentar agentes fiscais de rendas e outros candidatos cuja atuação abrange a defesa do serviço público. Encerrando esta série de entrevistas, recebemos hoje o nosso último convidado, o candidato a vereador de São Paulo, Gabriel Cassiano. Estudante de Ciências Econômicas na PUC São Paulo, ele é membro associado do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV, também de São Paulo, e membro da Renovação Carismática Católica, além de ser presidente da Juventude do PDT, também aqui de São Paulo. Olá, Gabriel, seja bem-vindo. Oi, Rebeca, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer aqui publicamente ao Sinafresp, a todos os auditores fiscais do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, aproveitar para deixar um registro e um abraço fraterno ao Alfredo, presidente do Sinafresp, ao Vitor Lins também, que é uma pessoa querido amigo, também é diretor desse sindicato, ao Hélio, presidente aqui do SINDAC, dos auditores fiscais do município de São Paulo, e dizer que é uma alegria poder aqui estar dando um espaço nessa agenda corrida para uma categoria tão importante para o nosso país, que é talvez a mais importante, né? Porque os auditores são a base da fiscalização e a base do Estado Nacional, conforme eles conseguem alternativas a partir de diagnósticos técnicos para receber e conseguir fazer a arrecadação de tributos, evitando no maior grau possível o nível de sonegação. E assim o Estado se empodera e pode fazer investimento público, investimento em saúde, em segurança pública, gerar empregos e renda. Então, os auditores fiscais, e principalmente os de São Paulo, com a competência que eles têm, que conseguem manter sempre altos níveis, né, a partir de criatividade e de mecanismos inovadores, é sempre uma honra estar com essa categoria e parabéns mais uma vez. Muito bem, Gabriel, muito bem colocado. Bom, para que todos os agentes fiscais de rendas de São Paulo possam te conhecer melhor, fale um pouco sobre a sua trajetória e como você iniciou aí a sua caminhada política. Perfeito. Eu tenho hoje 23 anos, né? Como você disse, eu estou na PUC, concluindo o curso de Ciências Econômicas, mas minha trajetória política começa lá atrás, desde pequeno. Era engraçado que eu, desde criança, assim, quando perguntava na escola, né, o que você quer ser quando crescer? E as pessoas respondiam astronauta, né, bombeiro, policial, médico. Eu sempre falei político. Gostava de assistir horário eleitoral, me via no horário eleitoral, falava para meus pais que não, olha, um dia vai ser eu ali, e de fato isso se concretizou. Mas a minha entrada efetiva na política foi a partir das manifestações de junho de 2013, onde eu já estava tendo ali, mais ou menos ali, quando eu estava com uns 14 para 15 anos, e eu pude ali ter o primeiro contato com manifestações e com grupos políticos, que até então eu já estava consolidando uma ideologia, já estava mais ou menos formando a minha linha de pensamento político, econômico, né, e social, e foi ali que eu adentrei em um movimento, né, em uma organização que eu fiquei até os 17 anos, né, e lá eu tive muito conteúdo de literatura, né, econômica, social, política, li os clássicos, né, desde Hobbes, Montesquieu, pude ter acesso já ali a Rousseau, enfim, a todos esses pais aí da ciência política, Maquiavel. Também tive acesso aos clássicos da literatura e da ciência, né, da economia política, Adam Smith, Marx, Davi Ricardo. Então, tudo isso foi me estimulando a ter um acesso a um padrão de conhecimento já desde pequeno, complementar ao da escola. Então, eu sempre falo para os jovens, incentivo eles a entrarem na vida política desde cedo, porque sempre é um complemento. E se hoje eu tenho o preparo que eu tenho, estou na posição que estou, é porque eu comecei desde cedo a conseguir construir essa base intelectual
para que eu possa me afirmar e possa ter a certeza e a convicção da onde eu estou. E aí, eu, conforme entrei na universidade, por isso eu decidi escolher o curso de economia, eu me aproximei da corrente novo desenvolvimentista, né, que é um braço, né, da corrente estruturalista, substituição de importação, que começa ali com Getúlio Vargas, que passa por JK, passa até pelos governos militares ali na época do Delfim Neto, Milagre Econômico com Médici, o segundo PND ali com Geisel, e nós temos posteriormente também aí entra, né, o colapso que a gente fala do Brasil após a redemocratização, da abertura econômica sem precedentes, com a entrega praticamente de todo o patrimônio nacional e a desmobilização, e ali começa o nosso sofrimento do grande processo, do maior processo, como diz o Rajon Chang, né, um dos maiores economistas hoje do mundo, professor da Universidade de Oxford, né, ele é sul-coreano. O Brasil sofreu o maior processo de desindustrialização da história do capitalismo moderno. Bom, nesse sentido, eu me identifiquei muito com o Ciro Gomes, né, que era uma figura política ali em 2015 e tinha acabado de se filiar no PDT. Eu não tinha me filiado a nenhum partido até então e resolvi conversar com ele e convidar para ele dar uma palestra lá no centro acadêmico da PUC que nós estávamos. Ele foi, né, prontamente aceitou e logo depois deu uma repercussão enorme, porque ali estava num período ali concomitante ao período de impeachment, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, e a repercussão da palestra foi muito grande. Então, nós seguimos junto com ele. E, a partir disso, eu recebi mais de 40 mensagens de universidades do Brasil inteiro e pedindo, né, o contato dele. Aí eu estreitei as relações com ele, apresentei o professor Nelson Marconi, que é, né, o coordenador do Centro do Novo Desenvolvimentismo de São Paulo. Nós fizemos a reunião com o Bresser Pereira, nós apresentamos o Novo Desenvolvimentismo para ele, que ele já tinha mais ou menos ali ideias muito próximas ao Novo Desenvolvimentismo, e tinha também como conselheiro econômico o Mauro Benevides, e isso casou, foi um casamento perfeito entre o Mauro Benevides e o Nelson Marconi aqui, e a escola e o nosso centro do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas. A partir daí eu me candidatei em 2018 para deputado estadual, com 21 anos, tive quase 12 mil votos, e aí, por escolha também, por solicitação e convocação do Ciro, por conta dessa força política aqui que hoje eu represento em São Paulo no PDT, ele me pediu para que eu fosse candidato a vereador para construir o projeto municipal de desenvolvimento, onde trabalhamos com várias mentes, vários desses pensadores economistas que eu já citei, e formulamos aí o nosso plano de governo e estamos colocando a nossa candidatura aí a juízo do eleitor e da sociedade para que a gente possa apresentar uma alternativa com programa, com ideia, com projeto, com substância e principalmente com palavra, né? A gente não promete aquilo que não pode cumprir. Entendi. Muito interessante a sua trajetória, Gabriel. Bom, em todo o país, é possível a gente notar aí a existência de um sentimento de desilusão com a política no serviço público, assim como na sociedade de um modo em geral. Diante desse cenário, qual foi aí a sua motivação para estar se candidatando? Foi justamente essa motivação que eu vejo hoje as pessoas optarem por um caminho ideológico extremista, né? A gente vê uma polarização muito grande de ambos os lados, das pessoas que geralmente cultivam na sua rotina o noticiário político, o dia a dia político, acompanham, e também por uma grande massa que está sendo levada por essa polarização por caminhos errados, caminhos que dividem o país, que formam barreiras e não pontes, como nós pretendemos construir, e foi isso que me estimulou. Ou seja, primeiro, de um lado, uma polarização extrema, né, da extrema direita, da extrema esquerda, que causa esse rebuliço, né, político, social, que a gente sente na pele, brigas em jantares de família, etc., por causa de política, e também por essa gama de pessoas que são a grande maioria, que não acompanham a política, que são jovens que estão ali à mercê do noticiário da imprensa tradicional e à mercê do que essa polarização
incentive do que essa polarização propriamente ela deseja. Ela deseja isso, né? São duas faces da mesma moeda. Um não vive sem o outro. Então, essa polarização, eles querem criar um monopólio político na sociedade para os próprios interesses. Então, a partir daí, eu falei, não, nós precisamos acabar com esse negócio de paixão, de sebastianismo, esse negócio de achar que tem um salvador da pátria, e nós precisamos colocar com pulso firme, com firmeza, com ideias, com preparo, com inteligência, com coletivo, com cabeças pensantes, né, do nosso lado, e oferecer de fato um projeto, e convocar e apostar na inteligência do povo, e pedagogicamente a gente vai, né, fazendo esse processo, levando as nossas ideias de uma forma mais simples, para o povo mais humilde, para que eles também possam ter acesso. Às vezes o pessoal fica muito no juridiquês, no economês. Nosso trabalho aqui é levar o nosso projeto da forma mais simples para que as pessoas se identifiquem com ele. E não mais se identifiquem com pessoas, mas se identifiquem com projetos, se identifiquem com a nação. Por isso a minha camiseta do Ayrton Senna, a retomada dos símbolos nacionais, a retomada do orgulho nacional. O nosso compromisso é que as pessoas se ancorem em projetos e não em pessoas, e fundamentalmente que elas retomem a unidade nacional, independente se você é de esquerda, se você é de direita. O que nós precisamos é todos sermos brasileiros e defendermos a soberania do nosso país. É o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Independente se é democrata, você é republicano, existe um establishment e uma política de Estado e não de governo e de partido. Independentemente do partido que esteja no comando da Casa Branca, existe ali, incansavelmente, a defesa dos interesses nacionais e a luta pela integração da sociedade, mesmo com tantas diferenças, que é muito parecido, né? Os Estados Unidos têm vários entes federativos, cada um com um povo, cada um com uma cultura, etc. É muito parecido com o Brasil, cada região com as suas particularidades, mas nós precisamos nos unir em torno do Brasil-nação, em torno de uma pátria soberana. E somente recuperando os símbolos nacionais e acreditando na inteligência do povo e apostando em projeto e não em pessoas e salvadores da pátria, é que nós conseguiremos ter um caminho virtuoso e exitoso para sair dessa encalacrada aí social, dessa calamidade social, sanitária, de saúde pública com essa pandemia e principalmente dessa devastadora crise econômica que já gera 14,6% de desemprego e também, infelizmente, milhares de pessoas na informalidade. Realmente, Gabriel, muito bem colocado. Bom, nós sabemos aí da importância da prestação de serviços públicos para a sociedade e que em um país com seu patrimônio público valorizado, ele só é possível com servidores respeitados. Entretanto, por parte do governo, existe aí uma difamação constante do serviço público e as ameaças aos servidores também, dando força a um discurso que coloca os servidores como inimigos da população e aí os culpados pelos problemas financeiros do Brasil. Como você enxerga esse momento? Eles são os canalhas, né? Os abutres e os hipócritas. Quem são responsáveis pelos problemas do Brasil são eles, não são os servidores públicos. Quem são os responsáveis pela tragédia do Brasil são os bancos, que já consumiram, só o governo, só em aporte, já deu quase 2 trilhões de reais para o sistema financeiro, que fica aí à mercê da especulação financeira, até que o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos, tem conseguido tocar uma política monetária, né, até muito progressista, né, muito diferente do seu Henrique Meirelles, que passou dentro dos governos Lula, de Ian Goldfund, enfim, ele tem conseguido manter uma política monetária interessante. Mas o problema não são os servidores públicos. O que é isso? A grande maioria, não é possível demonizar os servidores públicos. 95% dos servidores públicos ganham uma merreca de salário. Imagina demonizar o servidor público. A gente precisa esclarecer para a sociedade o que é servidor público. É professor,
é um auxiliar de enfermagem numa UPA, numa UBS, é um médico que vai te atender. Vai ver se a vida desse camarada é fácil. Vai ver se a vida... Para quem você chama o SAMU? Né? Você está tendo infarto, você não tem um convênio médico, você vai recorrer a quem? Você está tendo um assalto aqui na tua casa, você vai recorrer a quem? Ao servidor público. Mas aproveitando aqui que eu estou finalizando, eles querem aprovar essa reforma administrativa a todo custo. Eles querem fazer um ajuste fiscal. Eles querem fazer, colocar na cabeça do povo que tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar cada vez mais o Estado mínimo, o Estado, né? Isso é absolutamente uma jabuticaba, porque todos os países do mundo, todos, Estados Unidos, você pega a Coreia do Sul, você pega a Alemanha, você pega o caso agora da China, você pega o caso de diversos países do mundo, os que mais também sofreram com a pandemia e as grandes potências globais, enfim, o Brasil agora caiu para a 12ª economia global, era a sexta. Então, o que acontece propriamente, né, nesse sistema? Eles demonizam porque eles estão a serviço de lobbies, do interesse e da especulação financeira e não jogam de acordo com o que rege hoje a literatura econômica mundial. Eles estão presos na década de 70, eles estão presos lá no caixão com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan, com Milton Friedman, eles estão presos lá. Gabriel, na sua campanha, você fala sobre a cidade de São Paulo viver uma era de estagnação. E como forma de reverter a situação atual, você defende aí, como você já falou anteriormente, um projeto. Que seria um projeto de modernização da gestão pública. Não apenas na infraestrutura da cidade, mas também em relação aos gastos públicos. Conta pra gente quais são os seus principais projetos e em quais áreas você pretende atuar, caso seja eleito, e na sua visão, quais seriam os melhores caminhos para revertermos este quadro de atuação? Bom, isso é um ponto fundamental, né, da nossa discussão, do nosso projeto e principalmente do que nós estamos oferecendo para São Paulo. São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul, não só da América Latina, é a maior cidade do país, tem o PIB que só perde para a União e para o estado de São Paulo, mas é um PIB que é maior que todos os outros estados da federação, só o PIB da cidade de São Paulo. Então, o que nós temos? Nós temos que entender que o centro da crise brasileira passa por São Paulo, porque São Paulo você tem de tudo, você ainda tem alguns resquícios de indústrias, de galpões, que agora foram mais pró-BC, já foi um processo, mas ainda tem um resquício, mas você tem aqui indústrias compactas, o setor de serviços que aumentou muito, né? A grande mão de obra hoje de São Paulo está no setor de serviços, mas também é a grande cidade das startups, onde está as grandes multinacionais, Google, Facebook, a capital financeira ainda do país, a Bolsa de Valores do país está aqui, então há muito negócio aqui, querendo ou não, há turismo por conta de negócio, enfim, há vários componentes que colocam São Paulo como uma cidade que deva ter um protagonismo e deva ter, por si só, a condição de não depender do governo do estado e não depender do governo federal para caminhar com as próprias pernas. Então, logicamente, nós vamos precisar, se nós formos oposição, se elegerem o Bruno Covas, é muito mais difícil fazer a negociação. Se nós tivermos um prefeito, Márcio França, da nossa coligação, nós conseguiremos aplicar. Primeira coisa, eficiência da gestão pública e corte de gastos públicos. A eficiência da gestão pública é a modernização e a introdução do sistema tripla hélice. O Márcio França instalou isso em parceria com a Hub SP, né, que é uma startup, né, uma fomentadora de startup, que basicamente coloca e acaba com as burocracias, porque elas colocam justamente essas startups, financiando essas startups para atender ali todas as áreas do serviço público. Elas suprem e vão acabar com a corrupção que existe nas OS, porque elas conseguem, a partir da integração academia,
governo empoderado e iniciativa privada nacional com culhão, né, para investir sem medo, né, para garantir um investimento, nós vamos conseguir produzir aí um sistema de modernização, tanto na gestão pública. Hoje o Banco Central aí, por exemplo, nacionalmente já lançou o Pix. Aqui em São Paulo nós já temos aí, graças a vocês, o sindicato, nós temos a nota fiscal paulista, tudo eletrônico. Nós vamos criar diversos mecanismos e essas startups vão nos ajudar. E, efetivamente, nós vamos querer montar aqui uma espécie de Shenzhen, de Bangalore, de Vale do Silício, para ficar fomentando, porque aqui a gente já produziu o 99, que virou um unicórnio, que atingiu R$1 bilhão e foi vendido para a China. Então, aqui nós temos todas as cabeças, as principais universidades do país, os principais centros. São Paulo tem dinheiro. Nós vamos investir nessas startups para serem a interlocutora do governo, do legislativo, com a iniciativa privada e com as demandas da sociedade. E, a partir disso, se formam aí as startups que vão estar correspondendo às demandas materiais que a sociedade está demandando. E, logicamente, daí sai inovação, sai sistemas de software, sai tudo que é possível tirar da tecnologia. Nós defendemos a redução, e aí sim nós não tem a hipocrisia, porque servidor público está lá por concurso, todos os servidores estão ali. Nós vamos reduzir, junto com o Márcio França, 99% dos cargos comissionados. E com esse dinheiro, nós faremos o quê? Nós vamos abrir uma grande frente de empregos que remunerarão com salário mínimo. A gente fez as contas aí, dá para pagar 120 a 150 mil pessoas fazendo serviços de zeladoria pela cidade, fazendo parcerias com outras secretarias, fazendo tudo o que há de necessário, asfalto, reciclagem, varreduras, tudo. Enfim, limpeza, manutenção. Nós vamos criar 120 a 150 mil com o valor dessa redução. Nós vamos também fazer, logo no primeiro ano, um leilão, né, de renegociação das dívidas dos devedores de IPTU da cidade. Com isso, nós vamos conseguir, não vamos depender da última lei aprovada pela Câmara e pelo Bruno Covas. Nós vamos, porque aí a gente só vai aprovar um novo orçamento que vai efetivamente ser usado em 2022, com a nossa característica e o nosso fundamento econômico-social. Mas nós vamos colocar ali, sem sombra de dúvidas, esse leilão. Uma coisa que o Ciro fez, todo mundo tirou sarro, e a Caixa Econômica copiou agora, né? Colocou... Esqueci até, eles colocaram o slogan azul, né? Nome azul, seu nome no azul, né? Sim. Copiaram o Ciro, que na época deram risada, né? Até o próprio Bolsonaro deu risada na época que ele foi no único debate só, e está ali se provando. Nós vamos fazer algo parecido, né, com o que o Ciro propôs para as pessoas físicas, né? 63 milhões de pessoas em situação de inadimplência para auxiliar, né, nessa redução da dívida. Nós vamos propor para os devedores de IPTU, dar um desconto. Nós vamos ver a proporcionalidade de renda de cada um, avaliar com critérios técnicos e dar 90%, 80%, 70%, parcelar, né, isso, para que o Estado já possa também ganhar dinheiro. Para quê? Para que a gente invista nas micro, pequenas e médias empresas que foram abandonados por esses bancos que ganharam um monte de dinheiro. E vem cá, Santander, desculpa estar falando isso aqui na entrevista, vem ali dizer para que vai financiar aí pequeno empreendedor com 7 ou quase 8% de taxa de juros ao ano. Isso não é financiamento, isso é roubo, entendeu? Nós vamos financiar custo zero. Nós vamos dar esse dinheiro para os pequenos, micro e médios comércios que quebraram, basicamente quebraram. Foram eles que não tiveram aporte. Você passa ali um monte de lugar, na rua vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se, tudo que era bar, tudo que era restaurante, casa noturna, mas quebraram tudo. E nós vamos botar dinheiro, a partir desse leilão de IPTU, para destinar esse crédito para essas pessoas. E olha o ciclo da economia. Eu, como quase economista formado, dizendo, mas que também tenho, né, bastante vasta pesquisa junto à Fundação Getúlio Vargas, como funciona o ciclo da economia. Essas pessoas tendo a perspectiva de receber esse crédito a juros zero, não terão que pagar,
elas logicamente vão começar a contratar. E aí a roda do consumo vai começar a girar, contratando as pessoas, mais formalidade, mais emprego. Pequeno, médio e micronegócio são responsáveis por 70% do emprego formal do Brasil. Essas pessoas empregadas, que começam a ganhar dinheiro, voltam a consumir, que elas não estavam consumindo. Repare, não estavam consumindo. Elas voltando a consumir, o que acontece? Volta a arrecadação para o Estado. E o Estado, além de ter novamente os próprios impostos já estabelecidos, vai ter novamente um crescimento da arrecadação, né? Aqui o município, né? O ISS, enfim, voltam a pagar dívidas, IPTU, IPVA, e volta a ter consumo, volta, né, a circular, etc. Então, é uma coisa muito importante porque coloca à disposição, né, da gestão, enfim, do governo ali, um dinheiro e emprega as pessoas, tira da informalidade, coloca essas pessoas, né, nesses comércios, para a gente tirar. Hoje que você vê de gente na rua vendendo bala, vendendo chiclete, vendendo raquete de matar mosquito, vendendo capinha de celular, fazendo malabarismo, todos os metrôs, todos os trens, moradores de rua, são mais de 30 mil. Então, nós precisamos voltar a ter dinamismo econômico. E, por fim, uma coisa que é muito importante, além de tudo isso, nós vamos, aí já pensando no futuro, nós vamos construir, em diálogo com a sociedade, uma contribuição, né, que não se chama imposto, se chama contribuição, sobre a valorização dos imóveis que tiveram e foram beneficiados pela valorização a partir de obras da Prefeitura de São Paulo. Ou seja, se criou ali uma faixa de ônibus e um ponto de ônibus da frente, valorizou. Se criou uma praça, um parque da Prefeitura. Nós vamos criar uma contribuição sobre essa valorização. Nada mais justo, né? Se repavimentou, se fez um semáforo, se conseguiu ali uma unidade da Guarda Civil Metropolitana. Então, nós vamos cobrar. Agora, não podemos negociar. Isso aí pode não incidir diretamente no IPTU e ser uma parcela mensal. Isso aí pode ser decidido e cumprido quando a pessoa vendeu o imóvel, ela paga. Ou seja, no momento que ela vende, em que o imóvel já foi valorizado propriamente, ela paga ali a contribuição, descontando aí essa valorização. E, por último, é uma das coisas mais importantes, né, aqui dos nossos projetos, que é acabar com a farra da máfia das emendas dos vereadores. Nós vamos ter um critério, e nós vamos ter um critério muito rígido, que a gente chamou RISE, né, que é o Retorno de Investimento Socioeconômico, que na iniciativa privada é o ROI, né, que é o Retorno sobre Investimento, e nós vamos fazer e provar que dinheiro público gasto com competência, inteligência e planejamento não é gasto, é investimento, e o multiplicador keynesiano faz com que esse dinheiro volte em dobro. Se foi gasto R$1, nós vamos provar que volta 2 para a sociedade em arrecadação de impostos. Ou seja, todas as nossas emendas parlamentares serão destinadas a partir desse cálculo, dessa estatística do RISE, que nós estamos criando em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, né, estudantes da PUC também, e nós vamos formar isso, né, e abrir um edital de emendas. E aí, a partir das estatísticas, nós vamos criar as perguntas para cada entidade que for se inscrever nesse edital, no aplicativo que nós vamos criar no nosso próprio mandato, e a atividade que comprovar o maior retorno de investimento socioeconômico, né, para a sociedade será a entidade que ganhará a licitação e ganhará a emenda. E isso vai ser muito benéfico, porque depois nós vamos apresentar um projeto de lei para que isso seja obrigatório para todos os vereadores. E nós sabemos o que acontece, né? Os vereadores usam as emendas para ficar dando para compadrios, né, para bases e currais eleitorais, e isso não tem efetivamente o retorno, né? Aí sim é gasto. Aí você coloca gasto com técnica, estatística, planejamento, gestão e
todo esse fundamento econômico, nós faremos com que a emenda, e vamos destruir os liberais, esse Arthur Duval, nós vamos comprovar que dinheiro público colocado e distribuído dessa forma é investimento. Chega da palavra gasto. Vamos abolir ela do nosso dicionário. Propostas muito interessantes, Gabriel. Para finalizarmos, você gostaria de deixar uma mensagem aí para os AFRs que nos assistem? Meu irmão, minha irmã, membros aí do sindicato, do Sinafresp, membros do SINDAC, todos os auditores fiscais do Estado de São Paulo, mas principalmente agora que nós estamos nas eleições municipais da cidade de São Paulo. Você que me assiste nesse momento, eu peço que no dia 15, depositem o voto de confiança em mim. Depositem o voto de confiança, não pelo novo, que eu tenho 23 anos, o que é importante, mas tem muita gente nova que tem ideias velhas. Nós temos as ideias mais correspondentes às necessidades econômicas e sociais que o Brasil precisa. O nosso lema é valorizar o servidor público e ampliar o investimento público. O nosso lema é que os auditores fiscais do município de São Paulo possam ter uma lei orgânica e que, se houver uma reforma tributária nacional, é preciso equiparar a carreira e o teto dos salários desses servidores, porque não é justo um servidor de São Paulo ser remunerado com o teto do salário do prefeito, sendo que ele trabalha que nem um doido e entrega resultados muito melhores. Ou se põe um critério de remuneração com um teto, com uma alavancagem a partir dos resultados apresentados. E é isso que nós vemos aqui na curva, né, de ISS, de arrecadação, né, dos impostos municipais, pela competência dos auditores. Então, meu irmão, minha irmã, auditora fiscal, que mora na cidade de São Paulo, no dia 15 de novembro, vote em quem te defenda. Vote em quem vai poder definitivamente te representar e não pedir nada em troca. Não quero nada em troca. Eu quero só dar o que é devido. Ser um instrumento, eu sou da Renovação Carismática, sou católico, sou devoto de São Francisco, ser um instrumento da paz, da fraternidade, da solidariedade e do estímulo da unidade social e do bem comum. Por isso, peço o seu voto no dia 15 de novembro. Meu número é 12.000, meu nome é Gabriel Cassiano, com Márcio França, prefeito 40, que tem toda uma história de valorização dos servidores públicos. Isso já é conhecido, que aqui tem palavra. E vamos votar, não vamos errar. Vote em quem definitivamente defenda os interesses nacionais e os interesses de quem trabalha e produz e dos auditores e dos servidores públicos no geral. Chega de demonização, chega de sátiras e chega de mentiras e calúnias contra o funcionalismo público brasileiro. É isso que eu quero defender como vereador e como autoridade, se Deus permitir, e se o povo me delegar essa função, na Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Um grande abraço. O meu site para conhecer minhas propostas, né, integrais é www.gabrielcassiano12000.com.br www.gabrielcassiano12000.com.br. Lá você pode se inscrever, se tornar um voluntário da campanha e ter a íntegra do nosso plano de legislatura. Muito bem, Gabriel. Muito obrigada. O Sinafresp agradece aí o seu tempo em estar compartilhando as suas ideias conosco, viu? Eu que agradeço ao Sinafresp, a você, Rebeca, pela atenção, a todos que vão assistir essa entrevista. E um grande abraço para o Alfredo, para o Vitor Lins, para todos os membros aí, diretores do Sinafresp e também do SINDAC aqui em São Paulo. Deixar, em nome de todos, um abraço para o presidente Hélio. Um grande abraço, é um prazer sempre estar com vocês. Contem comigo. Ótimo. A todos que nos assistem e acompanharam essa série de entrevistas promovida pelo sindicato, meu muito obrigada.